Está connosco aqui no NAU Ricardo Moutinho Guilherme, é médico de Medicina Geral e Familiar. Boa tarde, obrigado pela presença. Antes de mais, porque é que a OMS decidiu declarar neste momento a emergência internacional? Olá, boa tarde. É certo que é um vírus que preocupa, ou seja, aqui há uma alta taxa de transmissibilidade e, sobretudo, mortalidade, mas neste momento a OMS o que quer é ficar atenta ao desenvolvimento da situação, controlar os potenciais casos e contágios. Neste momento não é uma preocupação para a Europa, nomeadamente para Portugal, mas estão atentos com uma vigilância muito apertada. E o que é que torna o ébola uma das doenças mais perigosas do mundo? É facto que o ébola, nesta variante, ele tem várias variantes, tem todas características ligeiramente diferentes, estas submutações. Esta em específico ainda estão a estudar, as outras são caracterizadas por uma alta taxa de transmissibilidade e, sobretudo, uma mortalidade que é certo que também pode variar entre os 20% e os 90%, com uma média dos 50%, mas preocupa porque tem sintomas graves e que, na maioria, conduzem à morte por falência de múltiplos órgãos. Quando nós ouvimos, por parte da OMS, o termo emergência internacional, nós devemos ficar preocupados com uma possível pandemia ou não é caso para isso? Para já não. A OMS declara que o risco de se tornar uma pandemia neste momento é muito baixo, passa primeiro por eventualmente se tornar uma epidemia, que ainda não é o caso. É certo que a área também é uma área com alguns conflitos armados, com regiões transfronteiriças muito voláteis. Então, o risco de haver disseminação rápida é maior do que em meios mais desenvolvidos, onde há maiores possibilidades de evitar contágio. Daí o risco ser um pouquinho aumentado, mas já tem havido outros surtos nestas regiões do Congo, sobretudo, e no Zaire, que foi onde surgiu, e normalmente são contidos dentro desta região. Ao contrário de outras variantes do ébola, não existem vacinas para esta variante, nem tratamentos aprovados. Isso muda completamente o cenário? É certo, ainda não há vacinas que registrem uma alta eficácia com esta variante, já há para as outras variantes, resta testar se nesta variante serão de facto também eficazes. Não há um tratamento antiviral porque é um vírus específico e também não sabemos aqui a eficácia. O tratamento passa pelo controle de alguns sintomas. Os sintomas no início passam por uma ligeira dor de cabeça, depois começa uma febre alta e daí que o vírus é uma febre hemorrágica, depois começa a dar sintomas mais de gastroenterite, de vômitos, diarreias, hemorragias, erupções cutâneas e adquire este quadro mais grave e aí é onde preocupa. Neste momento há um risco real para a Europa e para Portugal nomeadamente ou não? Neste momento não, deixar aqui assegurar a população para estamos vigilantes, estamos alerta, mas não há de facto aqui uma preocupação altíssima de risco disseminado para a Europa, está para já contido, mas mantemos-nos vigilantes. E Portugal tem capacidade para identificar rapidamente casos de ébola? É isso, a prevenção passa por uma identificação rápida e isolamento dos casos. Nós temos os meios, e também com a aprendizagem recente do Covid, é certo que a transmissão não é igual à do Covid, a Covid é mais aérea, respiratória, neste caso é pelo contacto em superfícies, secreções corporais, manuseio de algumas secreções dos cadáveres também, o manuseio dos cadáveres. Não é igual a transmissão e por isso temos que ter esse cuidado, ou seja, as proteções são diferentes, mas temos meios para já para nos protegermos. Mas já houve casos confirmados em Portugal? Em Portugal, deste surto desta variante não, é possível já ter havido outros casos de ébola, mas mais uma vez, havendo estes casos são sempre muito contidos até agora, para assegurar a população, para não entrar em alarme de que, por exemplo, comparado também com este antavírus que vimos agora do Cruzeiro, tem uma taxa um bocadinho maior de transmissibilidade que o antavírus é muitíssimo menos transmissível, tem uma taxa de mortalidade também ligeiramente semelhante ou um pouquinho maior, mas o risco de chegar cá é muitíssimo menor para já. Também fica essa nota em relação ao antavírus. Para já as pessoas podem estar descansadas? Para já está contido também, está vigilante ainda, a OMS também nos casos de contactos com os casos que acabaram por haver dos tripulantes e dos viajantes no navio, para já está contido, ou seja, o risco ainda continua muito baixo para a Europa e em Portugal em específico.